Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. O livramento provido pelo Senhor. Precisamos olhar numa perspectiva divina todas as coisas que nos acontecem, pois muitas vezes somos livrados em situações especiais. Podemos não entender, podemos não compreender, como Pedro. Mas Deus o estava livrando da morte pelo papel que desempenharia pela frente. Nós temos coisas importantes a fazer, coisas que precisamos nos compreender, precisamos nos empenhar em crescer, amadurecer, para sermos essa expressão dessa vontade. Essa é uma experiência de Pedro que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, 9 até 10, que diz assim: Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Situação de Pedro: ele tinha sido preso, estava detido até depois da Páscoa, quando seria apresentado e, provavelmente, como Herodes tinha feito com Tiago, irmão de João, ele seria morto. O que Deus faz? Envia o livramento. O Senhor o enviou um anjo que o libertou. Ele não entendeu, estava preso, cercado por 2 sentinelas, mas mesmo assim foi liberto. O que nós precisamos entender? Que diante dessas situações, um milagre, sim, uma coisa excepcional, sem chama de dúvida. Mas o que é importante entendermos? Temos um papel a cumprir, uma responsabilidade, e nada nos sobrevém, se não for da vontade e permitido por Deus. Precisamos aprender a olhar as coisas numa perspectiva diferente, numa perspectiva segundo os valores eternos, segundo aquilo que o Pai fala. E podemos crescer nisso e amadurecer. Precisamos deixar de ser religiosos, deixar de pensar numa perspectiva humana segundo uma religiosidade, achando que certas coisas nos sobrevêm porque merecemos, porque precisamos ser punidos. Não é este o propósito de Deus, não é essa a vontade de Deus. Deus nos conduz numa jornada de maturidade. Nós estamos muitas vezes passando por circunstâncias, passando por momentos difíceis para testemunharmos acerca da graça e do amor de Deus. Precisamos aprender sobre isso. Não existe questão, muitas vezes, como nos impõe a religião, de que se alguma desgraça nos sobreveio, é porque nós pecamos e Deus está nos punindo. Não se trata disso. Ele está nos conduzindo numa jornada de maturidade. Precisamos entender que, muitas vezes, por exemplo, somos colocados ou levados a um hospital por doença ou com os nossos filhos, não porque está punindo ou porque tem alguma coisa, mas porque Deus nos quer lá para testemunharmos acerca do seu reino e da sua vontade, revelarmos, ajudarmos as pessoas, manifestarmos a graça e a bondade de Deus, mesmo diante das situações difíceis pelas quais passamos. Precisamos aprender a olhar nessa perspectiva. Nosso testemunho é que faz a diferença. Ao revelarmos Deus em nossas ações, palavras, em nossas atitudes, é que expressam quem somos nos nossos relacionamentos. Na maneira como falamos com as pessoas, como reagimos às suas palavras, exibindo, revelando compaixão, misericórdia, paciência, pois sabemos que aquela pessoa precisa conhecer Deus. E nós, por conhecermos, não podemos agir ou reagir segundo o pensamento natural, segundo a atitude natural, de querer agredir, de responder à altura, pois isso não expressa e nem revela o reino de Deus e nem a vontade do Pai. A gente precisa mudar as nossas atitudes e enfrentar situações como essa de Pedro, que parecia impossível e improvável de acontecer. O Senhor envia um anjo para o livrá-lo. Livrá-lo do quê? Da morte.
Pelo quê? Pelo que ele tinha que fazer pela frente, pelo propósito que tinha estabelecido para a sua vida. E ele veio a morrer numa situação muito pior do que talvez enfrentaria nessas condições que estavam previstas aqui. Mas ele testemunhou, ele glorificou o Pai. Ele glorificou o Senhor Jesus por tudo o que fez. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Estamos aqui para glorificar o Senhor por meio das nossas obras. Obras que o revelam, que expressam, que manifestam quem Ele é. A gente precisa entender isso. Nós precisamos crescer. A nossa vida é para ser expressão. Expressão de Deus em toda e qualquer situação, em todos os lugares. Não importa. No trabalho, em casa, na rua, qualquer circunstâncias que nos cercam. Estamos aqui para revelar o reino, revelar o Pai e fazer a vontade do Pai. Para que o seu reino seja revelado, a sua vontade manifesta diante de todas as pessoas e para que o seu nome seja glorificado e para que os entendimentos sejam iluminados e as pessoas venham a se converter ao Senhor e conhecer da sua vontade. Que a gente entenda isso, compreenda e que sejamos expressão de vida diante de todos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.